senhor presidente, caros colegas de casa, público presente, quem nos visita nessa casa na sessão de hoje, aos que nos assistem através da TV Câmara e nos assistirá amanhã na TV Prevê. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a todos os colegas aqui pela luta incessante em favor da farmácia 24 horas. Foi uma luta de todos os vereadores, participamos de reuniões, no primeiro momento com o Prado lá na Silpa, a qual todos os vereadores assinaram um requerimento pedindo isso aí, e aquele momento talvez marcante, a qual todas as farmácias estavam presentes e nos contaram uma situação difícil, além do problema da segurança, a baixa venda no período noturno e também pelo problema do pagamento de um profissional, que é obrigatório ter um farmacêutico responsável nesse período também. Então o custo do produto aumenta, o custo da farmácia aumenta e em razão disso eles esclareceram a dificuldade da manutenção da farmácia aberta. E também até a partir das 6 horas da manhã já tinha farmácia que se disponibilizava a ficar aberta e a última fechava à meia-noite. Então o período que ficava era realmente curto, mas a gente sabe da necessidade, na hora que a doença chega, a gente não sabe a hora que vem, né? Então é importante essa discussão. O vereador Chico, há um mês atrás, trouxe de novo a discussão nessa casa, junto com os vereadores do PSDB, esse assunto, e hoje a gente tem a felicidade, o Chico ia dar essa notícia, né, Chico? Como o senhor que fez essa última caminhada em busca dessa farmácia 24 horas, ia dar essa notícia, mas o Tipó antecedeu aqui, já passou a notícia, que a Droga Raia vai ficar aberta 24 horas, e daí a importância do trabalho que é feito por todos os vereadores dessa casa. Então, parabenizo a empresa e também que seja comovida as outras que tiverem condição de ficarem também abertas, vai ter uma opção a mais para Lençóis no período noturno. A respeito da importante reunião, vou falar não importante, uma reunião histórica que aconteceu em Lençóis Paulista, para essa discussão desse projeto da educação, histórica porque teve toda a sociedade praticamente representada, conselho de pastores, padres da Igreja Católica, conselho tutelar, teve uma importante e vital colocação de todos os assuntos pertinentes, e eles que são os operadores no dia a dia das maiores dificuldades de preservação dos alunos na escola, preservação da família, e a presença deles foi importante, e as opiniões abalizadas que nos levaram a essa conclusão pacífica e ordeira para um assunto tão delicado que envolvia a nossa cidade. Eu já tinha recebido, através da Ana, através de alguns padres, que esse assunto viria à tona em Lençóis, então já foi encaminhado para os padres que eu conheço, o pastor já tinha procurado a gente também aqui na sessão passada, então esse assunto muito bem debatido, na presença do vereador Jonas, do Prado e do Chico, que estavam naquela reunião, junto com vocês, todos tiveram a oportunidade de exercer a democracia, de discutir num alto nível e talvez histórico por esse sentido, que a sociedade civil também, que participou desse debate histórico nesse sentido, de igrejas de fé, de profissão de fé diferente, num momento único e ordeiro na base da família, para que a cristandade seja sempre respeitada em nossa cidade de uma maneira pacífica, igual é até hoje. Então, daí essa importância, e parabenizo a participação de todas as pessoas que se envolveram nesse assunto tão polêmico, na defesa da família, do cidadão de bem, e que a gente continue respeitando as diferenças, e o mais importante, entender que qualquer tipo de descriminalização é o fundamento da gente tem que combater. Então, qualquer discussão que for uma descriminalização à sociedade, a gente tem que ter esse cuidado e procurar segurar. Também a importância da presença da Diretoria de Educação, que se manteve totalmente acessível à discussão, e entenderam todas as colocações e também apresentaram uma solução que vai atender toda a nossa comunidade da melhor forma possível. E também agradeço a presença de todas as pessoas que se envolveram, que se doaram para essa discussão através do Facebook também. Muitas pessoas nos procuraram para tirar as dúvidas, a gente foi passando o material que a gente tinha. Então a cidade cresce quando estuda junto. Então daí o primeiro momento histórico da nossa cidade. Uma parte ao colega Prado. Obrigado pela parte, vereador. Já falei com o pastor Ricardo, mas torno público agora,
vereador Jonas, também a seu pedido, aproveitando a parte do vereador Cagarete, caso o projeto haja necessidade, a semana que vem será votado em regime de urgência, sem nenhum problema. Hoje, de fato, ele tem que ser lido para que seja validado a votação nessa Casa de Leis com os pareceres das respectivas comissões, para que seja, de fato, válido o projeto. Então, se por acaso estiver fora do tempo, que deve se findar no dia 24, nós votaremos em comum acordo aqui, certamente, essa Casa de Leis em regime de urgência. Podem ficar tranquilos que estamos atentos, sim. Uma parte para o Dr. Emerson primeiro, que pediu. Obrigado pela parte, nobre colega. Nobre presidente, a gente agradece esse pronunciamento do senhor, porque nós iríamos mesmo pedir, né, que, se possível, se colocasse em regime de urgência. Mesmo porque também, juntos comemorarmos, né, o quanto nós aqui em Lençóis Paulista somos abençoados, porque houve união de vários segmentos da educação, do Conselho Tutelar, dos cristãos, dos evangélicos, dos católicos, e, acima de tudo, se chegou num consenso onde todos queriam o melhor e de forma preventiva para o futuro dessas crianças. E sem ficar achando, os católicos acham isso, não, os evangélicos estão fazendo aquilo porque só andam com a Bíblia embaixo do braço. Isso não é verdade. O que é verdade é que todos, à sua maneira, creem em Deus e buscam de forma já antecipada o melhor para o futuro das nossas crianças, para o futuro da nossa cidade. Então, e de uma maneira consciente, sadia e com fé. Então, agradeço a parte, mas agradecer também a Deus por quanto nossa cidade é abençoada, por todos os segmentos que constituem e alimentam a nossa fé, a nossa educação e o nosso crescimento, para que nós sejamos e deixemos exemplo para os que virão, para que a gente possa seguir o exemplo dos que já passaram, olhemos hoje o melhor a nossa responsabilidade e deixemos o melhor exemplo para essas crianças que vêm vindo. Então, parabéns, porque eu acho que a vitória é de todos, a vitória da cidade, a vitória é da união. E foi isso que foi feito, união entre as religiões, entre as pessoas, né, e entre os seres humanos. Porque, acima de tudo, todos são iguais irmãos perante a Deus. Uma parte, o colega Tipó. Obrigado pela parte, Cagarete. O projeto de lei é necessário. A maioria das coisas que constam do projeto são necessárias, precisam ser aprovadas. O que eu falei ali, eu quero reiterar. Esta casa tem contribuído para resolver a maioria dos grandes problemas da cidade. Esta casa tem dado a sua grande contribuição. Os vereadores têm contribuído muito. E a partir do momento que houve uma união de vários segmentos dos evangélicos, também várias lideranças também católicas, que procuraram de forma esparsa, um vereador, o outro, começou a movimentação, entenderam do lado de lá, entenderam lá no executivo, e eu disse, a prefeita Abel ela nem tem condições de saber de tudo, é impossível realmente, ela tem assessores, e talvez as pessoas que não tenham sido muito felizes, às vezes com relação a um termo que é colocado, entenderam. E se isso for corrigido, vamos conferir, o presidente já falou, nós já conversamos sobre isso, vamos votar em segunda, regime de urgência, se tiver tudo certo, nenhuma dúvida. Por isso, senhor presidente, se puder amanhã enviar para a nossa comissão já, logo cedo, como é feito, nós vamos fazer o estudo. Se tiver tudo em ordem, já sabemos das reivindicações. Se tiver tudo em ordem e os colegas concordarem, segunda-feira a gente liquida o assunto. Obrigado. Agradeço a parte dos colegas, daí a importância da discussão também nessa casa, de todos os assuntos atinentes a esse fato. E também é importante destacar a presença da Diretoria de Educação, que também foi solidária, explicou
o projeto veio mais ou menos dessa forma já do nível federal, então as adequações foi sugerida dessa forma, daí o momento de atenção necessário da Sociedade de Lençóis para resolver esse problema da maneira mais harmônica e corajosa também, e que tivemos a honra de participar desse momento histórico da nossa cidade. Também, para falar sobre o assunto do hospital, a gente sabe que é um momento delicado e que toda a sociedade do Brasil vive, todas as cidades estão em dificuldade financeira, e a grande maioria esmagadora das Santa Casas passa por dificuldades. E também sabemos que a nossa também encontra dificuldade financeira, principalmente para o pagamento desses médicos plantonistas. Então, nós já conversamos com o colega Prado, temos um compromisso dos vereadores que não tiveram assessores contratados, foi pedido para os vereadores que não têm assessores que disponibilizassem o recurso que poderiam ser pagos por esses assessores, e deixo bem claro que eu respeito aqueles vereadores que contratou assessor, e eu respeito com toda a normalidade, porque eles têm direito disso, então eu não fico criticando, porém o nosso que não tem, nós pedimos para encaminhamento para a verba que a gente economizaria com a não contratação desses assessores, fosse encaminhada para o hospital. O Emerson, o Dodô e o Manuel que assinamos esse documento, e também o presidente Prado já aceitou isso no momento que a gente fez esse pedido e se comprometeu a destinar, o Bentinho acho que assinou também, né? E se comprometeu a passar esse recurso para o hospital. Então, é uma forma da gente contribuir, de uma forma talvez que a gente pode, também com a nossa contribuição junto à sociedade, nos pedidos que a gente faz, junto aos nossos deputados, para encaminhamento de verbas para o hospital, igual fizemos a semana passada com os deputados que a gente tem conhecimento. Então, aí a importância dessa discussão, e que já o próprio presidente se comprometeu ao final do ano, está repassando essa verba que a gente está economizando, talvez para o hospital, como a gente indicou. Então, a discussão começa a criar, talvez, mecanismos para que a gente possa ajudar, de alguma forma, a sanar esse problema. A respeito da iluminação pública, foi dito aqui que foi rechaçado nós votamos contra, aqui a casa votou contra aquele financiamento de 2 milhões junto ao governo estadual. Eu não votei contra, eu votei a favor do financiamento, porque financiamento, todas as semanas aqui, praticamente a gente vota a favor de alguns financiamentos para FEIDRO, para recursos que são destinados para a cidade através do governo do estado. É lógico que a prefeitura, tomando esse dinheiro, pagaria um pouco de juros, talvez de 1% ao mês, salvo engano, nesse projeto. Porém, no meu entendimento, e acho que do Emerson, que votou a favor também, a gente entenderia que esses 2 milhões que viessem para cá fossem investidos na iluminação pública. Talvez fosse uma forma da gente estar resolvendo esse problema. Então, mas como não foi pego esse dinheiro, foi o projeto, depois ficou tempo na casa, não foi votado, e perdeu a sua eficácia para isso. Então, eu votei a favor para que essa verba de iluminação pública viesse, esses 2 milhões que estava disponível pelo Estado, mas tudo bem, passou e o problema, infelizmente, continua porque a CPFL não dá a atenção necessária, em que pese uma ordem judicial nesse sentido. Então, a respeito da iluminação, é isso que eu tinha para falar. E para finalizar aqui o meu discurso dessa noite, eu gostaria de contar mais uma vez com o colega Emerson, que participou de uma reunião junto com o diretor de cultura, o Nilson Bernardo. Nós tivemos a ideia de promover, que Lençóis promova, através da Diretoria de Educação, um festival de música estudantil para alunos da idade juvenil, né, de 7º, 8º e 9º ano, 8º e 9º ano, né, e 1º a 3º colegial. Então, o Nilson gostou muito da ideia. Estamos estudando como será esse festival de músicas, que a gente sabe que a música é cultura, música envolve todos nós, todas as pessoas que se envolvem com as pessoas que tocam, as pessoas que se demonstram através da habilidade artística, e é uma forma de cultura dentro das escolas para desenvolver a competição saudável entre elas, e depois para uma fase final. Certamente já contamos com a participação de grandes músicos de Lençóis que se comprometeram a participar como jurados, como o Balinho, o Júnior Campos, o Nivaldo Bispo, e dentre milhares de outros que a gente sabe que vai comparecer lá.
para participar desse evento aí como prestigiadores e também como jurados, talvez, dessa importante e marcante festival de música que a gente vai resgatar e utilizar a Facilpro para essa fase final aí, movimentando aquele espaço público que é necessário para desenvolver assuntos como esse. Então, ficam aí minhas considerações, mais uma vez agradecendo a presença de pessoas interessadas nos assuntos que foram tratados nessa casa e parabenizando o esforço de cada um para vir cuidar das coisas da nossa cidade e acompanhar o trabalho nosso. Uma saudação especial ao meu amigo Pedro, a Lena e o Santo, hoje até Santo tem aqui presente, né? Então é uma honra tê-los aqui, bem como os demais que participam sempre com a gente. Muito obrigado.